Olá, o meu nome é Arthur, eu sou professor de cálculo e aqui a gente vai resolver a questão número 51 da prova aplicada em 2001. A menor distância possível entre o ponto 00 e um ponto do gráfico f de x igual a raiz de 2x mais 3 é... Bom, isso aqui ele quer que a gente reduza ao máximo a função de distância entre o ponto e o ponto do gráfico. Isso aqui é um problema de mínimo, né? Quando a gente tem dois pontos no plano cartesiano, a distância entre eles seria essa reta aqui, né? A gente pode achar essa distância sabendo as coordenadas do ponto. Se a gente sabe esse x e esse x, aqui a gente tem um ΔX. Se a gente sabe esse y e esse y, aqui a gente tem um ΔY. Então a gente pode aplicar um Pitágoras aqui e simplesmente dizer que a distância ao quadrado é a soma dos quadrados dos deltas. A gente conhece tanto o x quanto o y dos dois pontos, né? Esse ponto aqui ele já dá o 0, 0, e o outro ponto tem as coordenadas x e f de x. Ou seja, a distância ao quadrado a gente pode escrever como o x do ponto menos o x que ele quer, da origem, ao quadrado, mais o ΔY, que é o y na função, que é o f, menos o y do outro ponto, que é 0. Lembrando aqui, isso aqui é o delta que está ao quadrado. Por sorte aqui, como ele já escolheu o ponto 0, 0 para ser o ponto de referência, a gente pode escrever simplesmente que a distância ao quadrado é x ao quadrado mais f ao quadrado. A gente sabe o valor de f, é a raiz de 2x mais 3. Portanto, a gente pode dizer que a distância ao quadrado é x ao quadrado mais... Na hora que a gente levar isso aqui ao quadrado, a raiz vai sumir. Vai ficar apenas 2x mais 3. Concorda? Na hora que a gente fizer isso aqui. Inclusive, uma coisa importante que a gente tem que fazer, antes de minimizar essa função aqui, é ver quais x são válidos para pertencer a essa função. Nesse caso aqui, como a gente tem uma raiz, a gente precisa que todos os pontos aqui dentro da raiz sejam positivos. Portanto, a gente pode fazer uma condição de existência, dizer que 2x mais 3 tem que ser positivo. Que dá para a gente que x tem que ser maior que menos 3 meios. Agora, voltando para a nossa função de distância, minimizar a distância seria a mesma coisa que minimizar d ao quadrado, né? Tanto faz se eu tirar essa raiz aqui. No final das contas, se eu minimizar a distância ao quadrado, mesma coisa que eu minimizar somente a distância. Portanto, vamos derivar essa distância ao quadrado e igualar a zero. A gente vai ter aqui 2x mais 2. Isso tem que ser igual a zero. Isso dá para a gente que x tem que ser igual a menos 1. Isso está dentro aqui da nossa condição de existência, né? X igual a menos 1 é maior que menos 3 meios. Então agora a gente pode devolver esse x aqui para a nossa função da distância ao quadrado. A gente tem que a distância ao quadrado mínima vai ser menos 1 ao quadrado mais 2 vezes menos 1 mais 3, que dá 2. Portanto, a distância mínima é raiz de 2. Você sabe que esse ponto é ponto de mínimo, simplesmente porque ele é o único ponto que deu como resposta, você pode já supor que ele é o mínimo. Porém, você pode também fazer a análise do sinal aqui da derivada, tá certo? Nesse caso, você perceberia que ela iria decrescer antes dele e crescer depois. Tá ok? Ou seja, seria negativa antes a derivada e depois seria positiva. Alternativa